podcast pensado em inspirar você. Estamos hoje aqui com uma convidada maravilhosa, mais conhecida como Isabelíssima. A Isa, que é uma grande amiga. Tô muito feliz pela sua presença aqui hoje. Obrigada pelo convite. Imagina, é uma honra pra gente poder aprender tanto com você. Porque a Isa, gente, ela é formada em jornalismo, é especialista em marketing de luxo, tá? Não é qualquer marketing, tá? É marketing de luxo, marketing político e também é produtora. Né? Tudo a ver. E também é produtora audiovisual, né? E ela fala muito sobre as redes sociais, ajuda a gente a entender como que funciona, como que a gente encontra um melhor público para as nossas redes sociais, como você nicha, como você vende. Então a gente tem muito para aprender hoje com ela, que é nova, mas que já tem muita coisa para passar pra gente. 27 aninhos e eu falo que eu nasci fazendo comunicação, desde criança. Inclusive, esses dias eu tava falando com o pessoal da minha casa, e eles estavam lembrando de quando eu era criança, eu pegava meu irmão mais novo e minha prima mais nova, e eu pintava e bordava com eles. Eles tinham que fazer apresentação de música. E eu fazia roteiro desde criança. Então, foi uma coisa natural, assim. Eu não tive dificuldade pra escolher o que eu ia fazer. Porque desde criança eu sempre roteirizei, sempre organizei produções e tal. Então, sempre tá no meu sangue, assim, já ser comunicadora. A Isa, ela realmente não tem dificuldade nenhuma em fazer roteiro. E inventar moda. Exatamente. Porque a gente chegou a trabalhar, pra quem não sabe, a gente chegou a trabalhar por um período juntas. E que a gente trabalhava muito com as redes sociais, criação de vídeo, e a Isa, assim, arrasava, tinha as melhores ideias. Quando ela começava a contar ideia, eu ficava assim, vidrada. Isa, pelo amor de Deus, fala mais, sabe? Então, admiração profunda por você. Obrigada, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. É um grande orgulho também ver uma amiga tão bem na carreira dela, construindo tanta coisa legal ao seu lado, que eu sei que isso também ajudou muito aí nessa construção. Ajuda ainda, até coisa pequena. Né? É muito legal você ter essa questão de... Ele chegou com um carregador aqui, turbo, master, pra ela usar aqui, porque a bichinha esqueceu o carregador. Detalhe. Isa, a gente falou aqui que você é especializada em marketing de luxo, marketing político. Sim. E também é produtora audiovisual, tanto no roteiro quanto na forma de gravação, edição. Você consegue pensar em tudo. Qual que é a sua área favorita? O que você mais gosta de fazer? Então, eu tenho um fraco pra política. Eu gosto muito dessa parte do marketing político, porque eu vejo que é um valor que muda a vida das pessoas quando você trabalha com uma política, né? Tipo, o marketing de luxo eu acho muito interessante, mas a gente acaba vendendo coisas que não são da realidade da maioria das pessoas, né? Eu atendo alguns clientes em São Paulo que, por exemplo, são grandes galerias de móveis, de design, que vendem, por exemplo, uma cadeira a 80 mil reais. Então, é um outro tipo de público. Com certeza, eu também gosto muito de trabalhar com isso. Mas quando eu tô na política, que eu saio pra rua, que eu acompanho o político, que eu vou atrás do povo, eu vejo muito valor, muito propósito nisso, né? Então, eu curto muito a política. Mas eu acabo conseguindo juntar tudo sempre quando eu vou fazer, né? A produção audiovisual, com algumas técnicas de marketing de luxo para vender político, algumas técnicas de político para vender marketing de luxo. Então a gente acaba misturando tudo. Dá pra linkar tudo, né? É multifacetada. Eu sou bem... Eu gosto de falar muito isso aí, falo com a Emily também, porque o Xizu não tá aqui hoje, infelizmente eu tô sozinho hoje pra zoar a Emily. Espero que você me ajude a ter alguns... Pode deixar que eu te ajude. Então... Não tô gostando, já corta. Para a gravação. Quando não tiver Xizu, pode me chamar. Até porque você já foi host de podcast também, certo? Já fui host de podcast. E também já produzi vários podcasts de outras pessoas, de políticos, de marcas, de várias coisas. Nossa, que legal. Só faço produtora também, que eu tenho. Gente, o currículo da Isa, eu vou falar, é invejável. Eu gosto muito de estudar o que eu faço, assim. Gosto muito de estudar. Eu sempre tô... Porque comunicação, todo dia ela muda. Principalmente quando a gente fala de marketing digital, todo dia muda alguma coisa, né? Tipo, porque a gente tem que parar de olhar muito pra rede social como uma coisa técnica. A rede social nada mais é do que muitas pessoas juntas com seus comportamentos consumindo conteúdo. Então, quando a gente começa a olhar para nossa audiência, para o nosso público-alvo como consumidor, como nós mesmos, como a gente consome conteúdo? Eu compartilho vídeo engraçado com a minha mãe, com meus amigos.
Então, o que aquilo tem de interessante que faz eu ter esse tipo de comportamento? Então, é muito legal a gente analisar e estudar o comportamento humano dentro das redes sociais para entender. Entendi, o público. Legal. Olha que legal. Nossa, não dá pra postar os vídeos que ela manda pra mim. Não dá, né? Isso é proibido. Gente, eu tenho um humor... humor negro dela. Humor com esse dedo, um dos dedos da mão que ela mostra direto pra mim. Ela quase mostrou aqui. Eu não sei se pegou. Que ela tem, lógico, ela tem esse quê de Miss, né? Que é suave, entendeu? Ela mostra. Ela faz Você já viu quando suave. Eu cheguei, como é que ela já me chamou quando eu tava subindo ali, né? Exatamente. Mas sempre com elegância. Elegância. Com elegância. Esse eu não posso falar, mas... A única coisa que eu não sou muito elegante realmente é o Yoshio, porque ele me desperta o meu pior lado, né? Eu sempre falo pras pessoas. Tem gente que te desperta um lado bom e tal. O Yoshio não. Ele sempre me irrita. Que nada, é que eu despertei o lado autêntico dela, só que aí vem com o lado dark dela. O lado negativo, né? O lado dark. Dela. Ele com essas expressões dele, ele acha que ele é adolescente. Né? Não, mas ela é... Mas você já deu um nome pro alter ego dela? Porque nas produções a galera me dava 2 nomes. A Isabela, normal, quando eu tava bem, tipo, good vibes, que eu sou muito tranquila, né? Uhum. E quando eu tava no meio da produção, que, tipo, dava coisa errada, eu tinha que inventar soluções com fita crepe, eu ficava focada, estressada, o pessoal me chamava de Isadora. Aí o povo olhava e falava, a Isadora tá aqui. A Isadora sumiu. A Isadora sumiu aqui a produção, porque aí eu já ficava, vamos, gente, vamos, não sei o que, já... Ia pra cima, aí me deram o nome de Isadora. Eu acho que a gente tem que dar um nome pra o alter ego. A gente já deu de Gazela Saltitante, né? Não, mas isso não é isso. Porque, não, isso eu sei. É só tentativa de bullying, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual que você tem outros nomes? Fala aí. Não tenho. Você não tem um nome japonês? Não. Ela é sem graça tendo nome. Isso é grave. Mas a gente, quando o Shizu estiver aí, o Shizu tem umas boas ideias. Então beleza. Deixa aí já na lição de caso vocês colocarem o nome próprio. Carinhosamente, eu chamo ela de Emilinha, né? Então, Emilinha é quando ela tá bem. Quando é o lado autêntico dela, que é aquela menina boazinha, que perde a hora, que eu tenho que ficar cobrando. Para, meu! Ele gosta da oportunidade. Outro dia tinha uma palestra, a Mari tava lá, a Mari viu. Aí que eu falei, ela chegou depois, falei, galera, aplaude ela, fica de pé, aplaude, faz barulho. Ele quis me zoar, só porque eu cheguei atrasada, tava no meio da palestra, eu entrei todo mundo. Aí ele achou que eu ia ficar constrangida. É que ela não entendeu nada, né, Mari? Não, eu sabia que era porque eu tava atrasada, filho. Mas era um destaque, acabou sendo um destaque. Acabou que eu falei, gente, obrigada, eu sei que eu sou linda. Toda oportunidade é uma oportunidade. Exatamente. E, gente, até a Mari tá aqui, tá? Assistindo a gente. Ela tá produzindo um conteúdo exclusivo pra vocês lá no Instagram. Então sigam a gente lá, Storywatch Podcast. Que a Mari vai postar umas coisas muito legais, bastidores pra vocês. Inclusive, ela fez uns cortes muito legais, em que eu mostro esse meu lado e que mostra o Yoshio tentando me irritar. Ele vai até o último minuto do podcast. E consigo, né, Mari? Se ele não consegue, bom, né? Se ele percebe que não vai... Aí eu mostro o que é alta performance. Entendi. Inclusive, gente, usar essa estratégia de bastidores é uma tendência muito legal que o Instagram tá propondo agora. A gente tava, numa época, usando vídeos longos, mas vídeos muito técnicos. Vocês lembram que tinha aqueles lá? 10 dicas pra você... Sim. Não sei o que, não sei o que lá. Eram vídeos longos, mas muito técnicos. As pessoas explicando as coisas. Isso já não... Aí a gente mudou de fase. A gente foi para uns vídeos curtos, de 20 ainda é muito. 5 segundos, 10 segundos. Que era tipo uma imagem de você trabalhando e tinha uma frase em cima. Não sei se ou então leia a legenda. E aí leia a legenda. Então era conteúdos curtíssimos, de 5 segundos. E agora a gente tá vindo numa nova tendência, que é essa tendência de mostrar bastidores, de mostrar o seu dia, fazer esses vlogs. Ficou mais longo. E conteúdos longos. E isso tá ligado ao algoritmo? Tá ligado ao comportamento humano. O algoritmo, ele nada mais é do que o comportamento humano. E isso é muito interessante da gente observar, porque muitas pessoas ficam reféns do algoritmo. Sim. Né? Tipo, nossa, tem gente vendendo fórmula de como desvendar o algoritmo, né? Ô Mari, agora até o momento de fazer aquele vídeo que você falou pra mim fazer, ó. A Mari já tá na frente já pra divulgar meu livro. Ó. Exatamente.
Nossa estagia maravilhosa. Maravilhosa. Tá na frente. 15 aninhos. Então, mas eu comecei cedo também, Mari. Comecei com 16 anos a mexer em rede social. É assim que começa. Exatamente. É bom que você não vai ter dúvida pra quando tiver faculdade. Já vai fazer um curso. Isa, aproveitando essa deixa, porque eu já queria te fazer uma pergunta que agora você trouxe o contexto, né? Certo. Você deu o gancho. Realmente, a gente tinha a tendência do longo, foi pro curto, agora pro longo de novo. Quais são as maiores mudanças, assim, que você viu desde que você começou a trabalhar com o marketing digital? O que mais mudou na hora de fazer o marketing? Na verdade, como eu disse pra vocês, o marketing ele muda todo dia, né? Mas se eu for puxar os conteúdos que tinham lá quando eu comecei, era muito foto, né? O vídeo ele veio mais na época da pandemia pra cá, que a galera começou a se comunicar nas redes sociais mais com vídeo. Mas antes era muita foto, conteúdo de legenda quilométrica, que a pessoa tinha que ler 3 milhões de parágrafos pra poder entender. E eu acho que mudou muito a questão da produção. Eu marco o marketing hoje em dia como antes da inteligência artificial e depois da inteligência artificial. Porque as pessoas, hoje em dia, elas têm muitas coisas pra fazer. Principalmente quando o cara é empreendedor e ele é uma equipe, ele que é o cara do marketing, ele fala assim pro cliente, olha, eu vou te passar pro setor de vendas. Daí ele troca de roupa, vai lá e fala, oi, tudo bem? Aqui é o fulano do setor de... Ele é uma equipe. Eu já vi esses vídeos. Ele não quer perder mais tempo com as coisas. Então, quanto mais automático e mais funcional, né? Funcional for, melhor vai ser pra esse cara, entendeu? Pra esse cara que tem uma equipe. E aí antes a gente tinha esses conteúdos mais densos, que demoravam muito para ser produzidos, que você tinha que ir atrás de informação, que seja no Google, mas que você ainda tinha que dar aquela pesquisada. Hoje em dia não, você entra no inteligência artificial e você, com os prompts certos, consegue ter conteúdos ali pro mês todo em Exatamente. 10 minutos, entendeu? E eu acho que essa eu vejo como a principal diferença de quando eu comecei e como que tá hoje, né? Essa evolução. E em questão de vídeo, foi isso. A gente começou com esses vídeos técnicos. Na verdade, a gente começou com dancinha, né? a gente começou, o TikTok deu essa alavancada na questão de dancinhas. Mas isso criou um grande preconceito com o TikTok, né? Do pessoal falar, é um aplicativo de dancinha, eu nem vou baixar. Mas não, gente. Não sei se vocês sabem, mas o TikTok foi uma plataforma desenvolvida para ser uma plataforma de cursos online, de ensinar as pessoas a fazerem as coisas. Não sabia. Não sabia? Então, e as pessoas resumiram ele a um aplicativo de dancinha. E hoje em dia, pelo menos desde quando eu baixei o aplicativo, eu nunca recebi dancinhas no meu algoritmo. Sempre foi conteúdo de ensinar as pessoas. E a gente tá passando agora por essa fase que eu falei pra vocês do vlog, porque a gente adora uma fofoca, gente. Não é? Comportamento humano aqui de novo, entendeu? E deixa eu perguntar, dos vídeos mais elaborados, mais orgânicos, que a turma vê mais, tem essa diferença? Então, a gente passou por uma mudança também. Antes eram uns vídeos bem, né, elaborados e tal. Lógico que uma boa iluminação no vídeo de hoje, que você for falar de um assunto técnico, é muito bem-vinda. Porém, quanto mais fácil de ser produzido, é mais fácil de ser consumido também. Entendi. Entendeu? Então, o que importa mais no vídeo não é tanto a estética, mas sim o conteúdo que você está trazendo. Se você está usando os gatilhos mentais certos. A autenticidade também é o que chama a atenção, né? Sim. Pô, o cara vai falar que está passando dificuldade, faz um vídeo muito plástico. Primeira coisa, nunca no vídeo você fale, oi, tudo bem? Meu nome é fulano. Porque não começa um vídeo assim. A pessoa já tem ali o seu IG, que sabe o seu nome, então você não precisa falar o seu nome de novo. Entendi. E você não precisa perguntar se a pessoa tá bem, ela quer saber o que você quer falar. E por que ela merece o seu tempo no meio daquele monte de coisa na rede social. Né? Então, já começa com alguma coisa. Por que o Manga, o prefeito de Sorocaba, fez tanto sucesso ultimamente? Porque ele começa o vídeo de uma forma inusitada. Sim. Se ele vai falar Eu vi um vídeo esses dias, eu até achei meio esdrúxulo. Ele tava falando sobre... agora nos pontos de ônibus de Sorocaba tem uma assistente virtual para proteger as mulheres de casos de assédio, de qualquer tipo de tentativa de estupro, alguma coisa.
Aí o vídeo começou com uma menina no ponto de ônibus e um cara chegando em cima dele, ele para. Então, tipo, ele traz a situação latente pra chamar a atenção da pessoa no vídeo. E o ser humano, de novo, vou falar de comportamento aqui. O que chama a atenção do ser humano é violência, sexo. Eu ia falar agora. Violência, sexo e sangue, crimes, entendeu? Tipo, são essas coisas assim que chamam a atenção das pessoas, do comportamento humano, isso. Então, como que a gente traduz o comportamento humano para além da rede social? Trazendo situações latentes, mas não explícitas daquilo, pra chamar a pessoa e ela falar, cara, como que vai se resolver isso aqui? Como que vai dar... Aí eu vou trazer pros vídeos de piadinha que vocês falam que não dá pra compartilhar. Os vídeos que a galera mais visualiza na rede social é vídeo de treta. Vocês já viram aqueles vídeos de treta generalizada que tem, tipo, na rua? Que a mulher começa jogando uma cadeira, aí a outra joga, aí o vizinho vem com um pedaço de pau. E o pessoal fica ali, visualização subindo, orgânico, alto. E o que o Manga fez na rede social dele? Pegou um trechinho disso e trouxe pra dentro do conteúdo dele. Eu vejo que o algoritmo, assim, o engajamento do Manga é muito bom. Tanto que, assim, a gente não é de Sorocaba, né? E ele aparece pra mim. Sim. Você diria que seria um dos melhores engajamentos, assim, políticos que a gente tem? Então, sim, porque ele trabalhou muito bem a comunicação dele, entendeu? E aí, isso me leva a uma outra pergunta. Porque você tava falando sobre isso, e aí fica na minha cabeça, assim, até onde vale eu fazer tudo pelo engajamento? Então, por exemplo, assim, até que ponto é legal eu criar um gancho super atrativo, que chame muita atenção, mas que às vezes possa tirar minha credibilidade ou tirar a minha formalidade, não sei. Até Isso onde é uma vai? ótima pergunta. Isso é uma ótima pergunta. Pra gente criar conteúdo, a primeira coisa que a gente precisa saber é o nosso perfil. Quem somos nós na fila do pão, entendeu? Se você que é uma pessoa, vocês são de alta performance, vocês têm que passar segurança e credibilidade para as pessoas que vocês vão atender, pros empresários que vocês vão atender. Então, o caso do Manga... Vale o que ele tá fazendo, porque ele tá falando com o povão, ele quer voto. Então, ele tem que chegar aonde o público dele consome. Comportamento humano que o público deles consome. Agora, o povão ama ele. Eu estive em Sorocaba e eles amam. Eles têm foto do Manga, eles fazem capinha personalizada do celular com a foto do Manga. Exato. É uma loucura. Ele tá falando muito bem com o público dele. Entendeu? E como o público dele é a grande massa, a gente acaba recebendo também o conteúdo do algoritmo, porque a gente faz parte da população, né, do Brasil. E então é muito importante você entender o seu público. Se você é uma pessoa que vai passar com credibilidade, não sei o que lá, você tem como fazer tudo pelo algoritmo, mas da forma certa. Sim. Da forma com que o seu público vai olhar e vai falar, isso me interessa. A Emily começou a acertar agora, que tá trazendo bastante mulher pro conteúdo dela. Tá vendo? Né? Que era o meu foco, né? Deixar o meu público muito mais feminino do que masculino. Porque antes não era, não. Oi, Yoshio. Deixa os detalhes de lado, cara. Que saco. Não, mas eu tô falando, eu sou seu mentor, por isso que deu muito certo, entendeu? Entendeu? A vida dela mudou. Completamente. Ela já te contou a história do cheiro, né? A gente contou? Já. Coloca nos comentários. Cheiro. Cheiro que ela conta no próximo. Não, ela já contou, já contou várias vezes. Já contei. Mas isso é o pequenininho já na Mas olha que evolução. Dela hoje, né? Que hoje a vida dela mudou. Mudou completamente através de por causa de um negócio aqui, mudou até a vida pessoal dela. Pessoal. Exatamente. É, por isso que mudou o público dela também. E eu fiquei muito chocada com isso que você tá falando, com essa situação, né, que você elencou aqui pra gente, porque eu sempre fui uma personagem, praticamente. Porque desde que eu fui Miss, eu tinha que bancar essa postura de Miss, elegância, né? e formal, e falar assim, falar aquilo. Você me conhece, você sabe que eu sou total da zoeira, falo um monte de besteira, como besteira, minha rotina é um caos. Gente, a pessoa que come... Toma Coca-Cola, né? 6 horas da manhã. Não, a pessoa... o que você imagina pra um cardápio de uma Miss durante o dia? Você não imagina que ela come feijoada e Mac... Sempre. Vou falar todos os dias porque eu acho que você mudou agora um pouco. Agora eu tô mudada. Eu vi que ela tá fazendo até exercício físico. Isso também é uma coisa... Exato. Novidade, nova, né? Novidade no negócio. Mas você imagina que o cardápio de uma Miss seja
Big Mac feijoada. Olha só, Isa, a gente não tá aqui pra falar sobre isso, tá? Xizu, corta. Não, pode Tá bom, falar, pode continua falando. Não, isso Sabe é porque marketing. a gente sempre fala aí o Xizu, a gente conta, a galera não acredita. Aí meteram o Xizu meteu uma foto dela, com um monte que ela falou, não como 18 pedaços, como 14. Mano, come 14 pedaços Mas de também, pizza. isso é fake news já, né? Vocês vão ter que concordar comigo. Falar que eu comi 18, eu não comi 18, eu comi 14. Existe uma 14, diferença de 4 pedaços. 14 É um brotinho. 14 Exatamente, é um pedaços, broto. Já é um brotinho. É um broto que ela não Não, comeu a isso. gente já viu ela comer. É absurdo, É absurdo. quando a gente sai com ela pra comer. Então, Mas gente, olha só como você tá foco. perdendo uma oportunidade de conteúdo. Uma Miss fora dos padrões. Olha quantas mulheres ela não ia incentivar através aí do ia todo cardápio mundo da tá vida lá dela. Com diabetes, gordura no fígado, pedra no rim. Mas agora ela tá bem melhor. Meu. Vamos elogiá-la também. Ela tá ótima agora. Ele só tá Por falando fora, isso porque eu por não tô fora. sentada do lado dele e eu não tenho É como bater lógico. nele. Porque no outro E- episódio eu dei uns tapinhas e ele ficou todo Não, sentido. se descascar essa mexerica dentro, ele tá zoado, meu. Então, Isa, mas o que eu tava falando... Você tava falando. Vamos fechar a janelinha aqui. Deixa ele isolado lá no cortina. cantinho dele. E é o seguinte. Então eu aparecia só pra dar comunicados específicos sobre as inscrições do Miss estão abertas. Sim. Vai ter um evento tal. E sempre falando do jeito mais engessadinho possível. E aí eu tinha um público que me seguia porque gostava de ver minhas fotos e tal. Mas não de um conteúdo de verdade. E a partir Sim. do momento que eu comecei a aparecer pra falar da cor da minha unha, pra falar de coisas mais triviais, mas que são assuntos meus, sem formalidade, sem máscara, sem capa, sem nada. Meu, engajou demais. E eu tô recebendo cada mensagem de pessoas que estão falando, nossa, eu tô amando acompanhar essa história Sim, todos os dias. Tá sendo inspirador, né? Meu, eu fiquei chocada, porque são as produções que menos dão trabalho de fato. Eu tô Sim. almoçando, eu deixei o celular aqui num suporte e comecei a tripézinho. conversar. Igual seria, tipo, uma chamada de vídeo com uma amiga minha. Exato. E isso dá muito mais retorno. Muito mais retorno. É autenticidade, entendeu? Autenticidade. Por isso que a gente tá nessa nova fase que eu falei, da gente mudar dos vídeos mais rapidinhos pra esses vlogs mais longos. Porque as pessoas querem saber o que tem por trás daquela produção, entendeu? As grandes produções, no caso, aqui o podcast, a galera quer saber quem que tá sentado ali atrás, o que a nossa estágio tá fazendo. Então, são conteúdos que trazem autenticidade pro público. Então, é fácil de consumir, né? Uhum. É muito daquele comportamento que a gente tinha antes de novela, né? A gente gostava de assistir novela porque ela tinha ali um roteiro, uma história, né? Tipo, ali por trás daquilo. Então é muito legal quando a gente roteiriza a nossa vida para as pessoas verem. Sim. Né? Por isso que eu tava falando, a gente gosta de fofoca, a gente gosta de saber da vida da Por isso Lia. que esses reality shows são os que dão Sim, mais audiência, estão né? muito em Porque alta agora, né? traz muito quem é a pessoa, é autenticidade, né? Autenticidade. Seja coisa boa ou ruim, mas é autêntico. Muitas autêntico. blogueiras estão fazendo reality em Reels, né? Sim. Então elas postam vídeos que são, assim, contando, mostrando a rotina, me mostrando tudo mesmo, mostrando o momento que elas brigam com alguém. Exato, esse é um ponto muito Você interessante. Mostrar a você humanidade. a gente já Tipo, faz acho que isso, mostrar né, a Mari? humanidade dela. Ela briga toda hora comigo, cara. A Mari, ela registra tudo, gente, os bastidores do E ela- E se Trocas de vocês quiserem Farpas. ver os bastidores do podcast de hoje, tem que entrar no nosso Instagram. Entra Tá lá, bom? já Pra vi. vocês verem a mãe da Já nossa teve coisa. Isabelíssima e a Minha Mari. mãe. Minha mãe é minha estagiária. Ela aposentou, eu tô dando novas funções para ela. A vida é essa. A vida é assim. Ah, mas é bom. A vida é essa, não é? E uma coisa que eu queria falar que é muito interessante que vocês estão falando sobre isso é sobre quebra de padrão, né? Às vezes a gente tá ali, quando a gente tá aí, principalmente quando trabalha com outros empresários, outras empresas, a gente se veste mesmo de uma figura, né? Não, eu só uso preto, cinza e bege. Uso blazer de ombreira e só me posiciono assim. Então é isso que as pessoas... Exatamente. As pessoas, hoje em dia, elas já sabem, né, através de muitas Eu coisas, não consigo que não é assim. deixar plástico. Olha lá, É. como que ele tá despojadão, olha a pulseira dele, entendeu? Esqueci meu relógio, né? É, Peito então, aberto, peito correntinha. aberto. E isso é muito verdade, porque eu me adaptei, porque eu fui formada em Direito, né? Advoguei durante um tempo. então. Então eu me vestia de um jeito e me apresentava de uma maneira que o próprio Eduardo, né? Quando ele foi me conhecer, ele, vendo meu Instagram, achava que eu tinha 30 anos. Ele Então, achava que eu tinha mais de gente. 30. Aí quando eu cheguei conheceu? pessoalmente, que ele olhou pra mim, ele falou assim, não, essa menina Conheceu? não tem Conheceu? mais de Sim. 30. Ah, lá no Conhece, bochicho, conhece. né? Aham. Bochicho. Ele, inclusive, gostou muito de mim. Ah, não, o Edu, com certeza ele vai gostar. Gostou da Emily. Eu não... Mas você tá me colocando em que nível aí? Que eu não tô entendendo. Então, né? Você vê, Desse ele fala nível. cada coisa, a gente só abstrai. A gente finge que ele não falou nada e a gente continua a conversa, entendeu? Mas O Edu gostou de mim a primeira vez, nem namorava, né?
Ai, gente, eu gosto muito disso. Na primeira vez que eu encontrei o Edu, ele apareceu. Ainda mais por ele ser político. É verdade. Gosto. Não, mas eu brinco, né? Porque eu fui realmente o primeiro, antes mesmo deles terem alguma coisa. Eu que deixei ela lá pra almoçar com ele. O primeiro encontro foi um almoço juntos, né? Olha só que coisa técnica, né? Exato. Você tem um horário eu sou difícil. Um almoço na sua agenda? Não, ele perguntou se eu queria sair. Podia ser um jantar. Eu falei almoço. Por quê? Porque eu sou mulher de decisão. Porque eu sou uma mulher de decisão, entendeu, Isa? E por quê? Eu vou mostrar pra ele que eu vou dar um jeito de encaixar ele na minha rotina. Não vou me arrumar muito, porque, tipo, o jeito que eu tiver no meu dia trabalhando, ele vai me encontrar. Não é tipo, me arrumei pra ir jantar com ele num lugar. E também pra não pensar assim, a gente vai jantar, fazer uma coisa depois. Nada disso. Nada disso. Entendeu? Nem escuta, Mari. Nem escuta. Escuta sim, Mari. Isso aqui é uma dica você valiosa. Tem 15 anos, você tem que saber disso, Mari. Tem que saber. Ela tá pegando as dicas. Como tratar ela tá pegando as dicas. Se eu tivesse filmando a cara dela, ela tava assim, pra Emily agora, assim, ó. Meu Deus. Anota. Ainda bem que eu sou mentor da Mari também, que aí depois eu converso. Ajusta as arestas. O que eu fiz de errado? Eu tô certíssima. Eu só tô falando que vou orientar ela. Tá certíssima. Não. Mari, e pra esse tipo de coisa, mentoria comigo. Aqui, ó. A mulher é uma mulher de valores e princípios. É isso aí. Ela tá falando do negócio. Continua falando que você saiu com ele. Não, isso aí é outra história, filha. Não, maravilhoso, gente. Agora eu quero saber eu vou fazer um marketing dessa união. Não é? Tem que ter gestão de imagem para quando políticos assumem relacionamentos. É verdade. Não é? Isso é verdade. Coitado, ele vai acabar saindo de gaiato nos meus vlogs. Eu já falei, você se incomoda? Ele, não. Falei... Não, é bom pra ele também. Mesmo. É bom pra ele também. Bom, pense Isa, que não. mas... Diga. Tá rindo de quê? Pensamentos. Meu Deus. Turbulentos. Seguinte, gostaria muito de saber se houve alguma campanha ou algum projeto que foi uma virada de chave pra você. Você sentiu que, putz, depois desse desafio eu sou capaz de fazer qualquer coisa, sabe? Então, toda campanha política é uma virada de chave na nossa vida, né? Porque são dias muito intensos e aí, quando você trabalha com político, a dedicação que você tem naquele projeto, ela é integral, né? Diferente de alguns projetos, de alguns clientes que a gente atende no ramo do marketing de luxo e tal, que são projetos passageiros, ou, por exemplo, uma rede social mensal, que você ali tem uma programação. Mas a política, ela muda todo dia, toda hora. Às vezes acontece coisas que você precisa cobrir, que você precisa resolver. Então, todas as campanhas políticas que eu já participei, elas foram grandes viradas de chave na minha carreira, assim. E por incrível que pareça, elas agregam muito no meu lado profissional e no meu lado pessoal também, emocional. Porque você começa a aprender muito sobre os seres humanos ali, entendeu? Legal. Porque você tá fazendo uma comunicação muitas vezes para uma pessoa que não tem acesso à internet. Mas através da forma que você trabalha o político, ele chega de um jeito já na população ali. Então, é um trabalho online e offline que você faz também, que você vê o impacto, assim, do negócio. Então, todas as campanhas políticas que eu já fiz foram, assim, muito transformadoras. Que legal. E eu pude acompanhar isso, que é um trabalho 24 horas por dia. Sim. E aí, isso me leva a uma outra pergunta, que é, você trabalhando no marketing digital, puramente com comunicação, isso significa estar cronicamente online, né? Sim. Estar conectada sempre. Sim. E aí, como você faz pra conseguir se desconectar e separar pra sua vida pessoal? Muito importante isso. Eu amo o meu trabalho. E esse é um tema que eu trato na minha terapia. Porque eu amo tanto o meu trabalho que eu faço ele qualquer hora do dia, entendeu? E você tem que dividir o horário que você tá ali vendo conteúdo, que é um momento do dia que a gente tem que separar pra assistir Reels. Pra gente ver o que o povo tá usando, o que tá viralizando, e tentar entender o comportamento das pessoas ali pra viralizarem aquele tipo de conteúdo. Entendi. Então, eu tô assistindo Reels o dia inteiro. Isso é até interessante de ver em volta, né, nas outras pessoas. Como eu trabalho home office, às vezes eu tô em casa e eu tô assim, ó. E eu tô trabalhando. E o pessoal pensa que aí às vezes a pessoa chega assim e fala assim, você tá mexendo no celular? Tá vendo isso? Reels?
falo, mas é porque faz parte do meu trabalho. Eu tenho que entender o que as pessoas estão vendo pra eu poder criar estratégia pros clientes que sejam coerentes com o que tá rolando na rede social, né? E eu procuro me desconectar do celular sempre no fim da tarde, fazer outras coisas. Porque é muito difícil isso, né? Porque, tipo, hoje em dia a gente faz tudo com o celular. Então, eu tento ler no Kindle. Eu tento mudar de tela, pelo menos. Pra, tipo, sair da rede social. Porque é muito importante a gente falar sobre esse tema. Que a rede social, ela é uma parcela do que aquela pessoa tem. Então, a gente vê, principalmente conteúdos de marketing, gente. A galera do marketing, ela coisificou tanto essas coisas em fórmulas magníficas para você ter engajamento em um único post. Eu fico chocada e brava quando eu vejo conteúdos de marketing que a pessoa fala assim, fulano de tal viralizou, faça isso, isso e aquilo que você vai viralizar também. Você não vai viralizar. É só pra vender, né? Você não vai viralizar, entendeu? Porque a rede social, ela... Tem muita gente, essa é uma frase muito filosófica que eu vou pra vocês agora. Tem gente que tá dentro da rede social que tá focada no progresso, mas não tá comprometida com o processo. Sim. Então, a pessoa, ela entra na rede social falando, não, eu quero ter milhões de seguidores, eu quero ser não sei o que lá, mas ela não está comprometida com o processo de produzir conteúdo. Isso daí eu acho que tá em todas as áreas, na verdade. Né? Eu vim do esporte, falo muito que nem o atleta, ele quer entrar na seleção, mas não está disposto a passar o processo que você falou. O processo. Né? Até entre eu e um veterano meu, que hoje ele é técnico da seleção, Xexé, um grande amigo, ele falava uma coisa que eu achava legal, que eu era calouro dele, ele falava assim, atleta bom tem em qualquer esquina, com talento, com dom, mas aquele que vai perdurar para chegar lá em cima na seleção, isso é um pouco, porque o cara tem que ter disposição. Tem que ter disposição. E tipo assim, eu tô produzindo conteúdos para a minha rede social pela primeira vez na minha vida. De forma constante. Porque quando a gente começa a postar para os outros clientes, a gente posta, todos os clientes ali estão maravilhosos, seguidores orgânicos chegando, a imagem da pessoa crescendo e tal. Mas a gente que é social media, que a gente que faz a rede, acaba deixando a nossa de lado, né? Então, essa é uma das metas do meu ano, foi produzir conteúdo de forma constante pra mim. E eu tô há 2 meses postando conteúdo todos os dias e eu tô flopando, entendeu? Tipo, eu tô usando a estratégia certa, eu tô fazendo da forma certa, mas os vídeos... o pessoal que me conhece, meus amigos, assim, que vão lá e comentam. Eu ainda não tô atingindo o público. Exatamente. Mas isso não é motivo pra eu parar de postar. Então, eu vejo muitas pessoas hoje em dia que vêm atrás de mim e falam, Isa, como que você faz pro fulano de tal que você atende ter 80 mil seguidores? Você pegou ele com 10. Como que você conseguiu que ele fosse esse 80? Eu falei, nossa, foram 3 meses de trabalho, pelo menos. Testando o público, mudando conteúdo, postando todos os dias. Às vezes o cliente não entende isso. Ele vem e fala, meu conteúdo não tá dando certo, não. O post deu ruim, não deu 5 curtidas só, quero fazer diferente. Não é assim. Que não entende que pra você acertar, você tem que errar uns 800. 800. É mais ou menos isso aí. Essa é a escala, de 1 pra 800, entendeu? O cara que tem uma medalha olímpica, o cara perdeu muito mais que ganhou. Sim. Então, se o cara não tem essa resiliência, entendeu? Essa E se a gente entrar em marcas, Instagrams consolidados já, a gente pode ver que tem vários vídeos que tem pouquíssimas curtidas, comentários, engajamento. É um ou outro que explode muito. Sim. Só que assim, a gente vê, nossa, sempre vem um vídeo dessa pessoa pra mim, sempre com milhões de curtidas e tal. Só que se você entrar no perfil, essa pessoa postou tipo uns 4 vídeos no mesmo dia. E um vídeo da semana que deu certo. Porque a pessoa não desistiu, né? A Natália, que é uma amiga nossa, a Nath Farma, a gente acompanha ela, ela veio aqui, Farmanat. E ela já mudou, antes ela gravava com os remédios atrás na farmácia e tudo. Agora ela tá fazendo orgânica, ela tá fazendo a vida pessoal dela. Olha lá. Então ela já faz na academia, ela já faz no carro, ela já mudou. Sim. Então, e tá rodando, mas assim, ela soltou muito Eu atendi vídeo. uma cliente lá de São Paulo do ramo de luxo também. Ela era uma paisagista. E ela tava querendo fazer lançamentos e tal. E ela tava com o Instagram parado durante 1 ano. Aí eu peguei essa conta e começamos a trabalhar conteúdo. Eu fiquei 2, 3 meses trabalhando conteúdo e fazendo vídeo e não sei o que, não rolava.
Aí eu comecei a observar, eu entrei no Instagram das pessoas que seguiam ela e comecei a ver o que elas estavam vendo, o que as pessoas estavam vendo. Isso é muito importante, você que tá querendo montar. Vai vendo aí, Mari, que ela tá cuidando do meu. É que a Mari tá com a minha conta do TikTok, eu passei pra ela, mexe aí. Mexe aí, então é isso. Entrar e ter um tempo pra você ver a vida das pessoas que estão te seguindo. Então, comecei a ver que as pessoas moravam em apartamentos, moravam em lugares pequenos que não tinham um lugar pra fazer um paisagismo. Ou que às vezes tinham um problema na casa. Comecei a observar isso. E aí eu desenvolvi um conteúdo chamado Problemas que eu resolvo com paisagismo. E aí eu peguei os projetos que ela resolveu problemas de umidade, de claridade, de várias coisas assim. Fui nas dores. E fui nas dores e o conteúdo dela viralizou. Olha que legal. Aí, tipo, os vídeos dela disso começaram a viralizar. Então, tipo, ela começou... O primeiro vídeo dela teve 125 mil visualizações. Aí, isso no orgânico. Eu gosto muito de trabalhar primeiro o orgânico pra depois começar a ir pro pago, pro patrocinado. Então, porque aí o seu perfil já tá aquecido, e entendeu? Quando você faz orgânico, se você faz... como é que chama quando paga lá? Impulsionamento? O tráfego... Então, quem já tem um costume de fazer impulsionamento, eu sempre indico que a pessoa deixe rodar um pouco o conteúdo, pelo menos um dia, 2, pra daí sim impulsionar. Que tem gente que já posta e impulsiona. Mesmo sendo orgânico. Mesmo sendo orgânico. Aí aquele que teve mais visualização... Você investe. Até pra você não gastar dinheiro à toa, entendeu? Entendi. Porque às vezes não é o que o seu público tá querendo naquele dia. Porque é muito assim, às vezes uma coisa que você postou na segunda... Se você postar na sexta, ela performa diferente. Isso é verdade. Então, esse que é o negócio da rede social. A rede social ela é um eterno teste. Infelizmente. Então, você sempre tem que estar testando e tem que estar aberto a mudar a rota, entendeu? E você vê diferença muito do TikTok com o Instagram? Da forma de entrega de conteúdo? Ah, sim, com certeza. O TikTok entrega muito mais conteúdo. Muito mais. É muito mais fácil você viralizar no TikTok do que você viralizar no Instagram. Porque o Instagram ele já é uma plataforma mais antiga, ele já tem outros formatos, né? Apesar do TikTok já ter agora também um carrossel que eles têm, né? Que são aquelas... mas o público é diferente, é tudo diferente no TikTok. E eles... a gestão de comunicação do TikTok é maravilhosa. Você tem como usar dentro do TikTok, ele dá uma lista de coisas que as pessoas estão mais buscando pra você produzir conteúdo, que é o TikTok Creators. Se você entrar lá na aba Creators do TikTok, ele já tá dando, estão buscando como fazer omelete com mais proteico. Aí você vai lá e grava um vídeo disso, seu conteúdo viraliza, entendeu? Entendi. Então eles já dão um guia pra você dentro do TikTok, pra você produzir conteúdo que eles estão precisando. Caraca, eu não fazia a menor ideia disso. Então é muito legal. Vocês que estão aí começando no TikTok, entra lá e vê. Porque aí, isso é muito legal, você relacionar os temas que eles estão precisando com o seu nicho. Então, por exemplo, eles estão precisando dicas de viagem. Então, eu vou produzir um conteúdo ensinando agências de viagem como fazer um conteúdo sobre dicas de viagem, entendeu? Então, isso entra dentro da diretriz deles. Olha que engraçado isso que você tá falando. Um dos meus mentorandos, eu tô indo pra essa área de ajudando o cara a fazer uma viagem pro exterior. Então. Porque por causa do esporte eu viajei muito, então... Aí ele começou, você consegue? Eu falei, não, vamos. Verdade, vamos. Você poderia falar sobre isso, porque o Yoshio já viajou muito, ele viajou isso é muito legal. Então, aí eu falei, não, te ajudo. Aí comecei a fazer isso aí. Então, você falou agora, me deu uns insights aqui, eu já tô me já. Não, e uma coisa que eu não posso deixar de perguntar é como a gente sempre fala aqui no nosso podcast, a gente tem o intuito de inspirar as pessoas. Sim. A gente palestra, a gente dá workshop, mentorias, e a gente sempre fala sobre story doing e storytelling. Muito bom. E eu queria ver com você, que é a nossa especialista, jornalista, marqueteira, como você enxerga o storytelling? Cara, o storytelling, ele sempre foi a chave. Só que agora, ainda mais, né? Porque, cara, se você for observar, de novo, o comportamento humano. Quando você é criança, as primeiras coisas que você recebe de insights são através de histórias. Então, se a história ela é capaz de pegar a atenção de uma criança...
ela é capaz de pegar a atenção de um adulto, porque a gente tem nossa criança interior, né? Então, tudo que alimenta aquela nossa criança interior é interessantíssimo e chama a nossa atenção. Então, é muito interessante, gente. Storytelling, eu acho que é a chave. Mas a gente fala muito de storytelling e a gente não sabe como fazer, né? Isso que eu ia falar. Se tem alguma fórmula, se tem alguma dica pra criar um bom storytelling. Tem, sim. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa tá ali na hora de fazer o storytelling é saber o que o nosso serviço ou o nosso produto resolve. Porque às vezes a gente fala, eu vendo só um copo, cara. O que eu vou fazer com um copo? O que o copo resolve? O copo resolve problemas de estética. Olha só que bonito. 3 copos aqui padronizados, na cor preta. O copo, ele, dependendo da estética dele, do material que ele é feito, ele conserva mais a temperatura da água e não sei o que lá. Diante disso, quais são os vilões? Porque a gente tem que definir os personagens dessa história, né? Então, a gente já sabe que o nosso produto, o nosso serviço, no caso o copo, é o herói da nossa história. Quem é o vilão do copo? Um copo de vidro, se ele cai no chão, ele quebra. Um vilão do nosso copo é a temperatura quente, que às vezes esquenta o líquido que tá dentro. Então, você tem que, antes de montar essa história, montar esse brainstorm e dar o nome, e pegar os personagens da historinha e dar as características deles. E aí, quando você tem tudo isso, você já tem a história pronta. E, na verdade, não é nenhuma história, são várias histórias, várias possibilidades de história que você pode criar. E a forma de você passar, né, a história. Aí, a forma de você passar. A gente tem uma tendência psicológica de prestar atenção em diálogos. Por isso que podcast dá muito certo, porque sempre é uma pessoa falando com outra. E a pessoa faz uma pergunta, ela fala, nossa, eu quero saber a resposta dela. Então, eu não sei se vocês já viram esses formatos, que é a pessoa perguntando e a pessoa respondendo. Então, essa é uma ótima forma de você fazer, contar storytelling. A pessoa chega com uma dúvida, que normalmente é uma dúvida ou uma dor que a sua audiência já tenha. Né? Então, por exemplo, Yoshiu, eu quero viajar e eu não sei como que eu vou fazer pra chegar no Japão. Por exemplo. Aí você e você sentado de novo. Mas é muito fácil chegar no Japão. É só você ir fazer isso, aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. Nossa, eu não sabia que era tão fácil assim, outra parte do diálogo. Aí eu volto pra você. Se você quer saber mais, então me segue. Então por isso que começou a dar certo também esses conteúdos de caixinha de pergunta, né? Super! A pessoa lê a pergunta da caixinha, responde. Super, porque as perguntas, elas são dúvidas que são comuns, muitas vezes, entre as outras pessoas do nicho. Então, quando você responde ali através daquilo, aquele conteúdo facinho, gente, você tá ali bonitinho e tal, grava o vídeo, você já tem uma solução ali. E quando você usa o roteiro de storytelling pra responder todas as suas perguntas, aí você tem um roteiro que cola, né? E eu te ia perguntar, Isa, e o Storydoing, você já ouviu falar do Storydoing? Já ouvi falar do Storydoing. Olha, a primeira pessoa que fala, que já escutou já, que a gente aplica muito isso, né? Além do storytelling, o que a gente realmente faz e vivenciou e teve de experiência, a gente aplica no dia a dia. Sim. Né? Então a gente até... A gente tava comentando, né? É difícil, a gente vai numa palestra que a pessoa fala sobre... Equilíbrio emocional, felicidade e tal. E a pessoa, na vida dela, não tem nada a ver. Nada. Aí você fala, como que eu vou levar em consideração o que ela falou se ela mesma não consegue aplicar? Nas minhas palestras, quando eu não começo falando só coisa boa. Já começo falando das dores que eu tive. Sim. Né? Eu virei escritor porque eu tive... A minha maior dor foi comunicação. Então. E todas as pessoas que estão lendo meu livro, elas conseguem falar uma coisa que eu sempre falava pra Emily. Elas falam assim, eu tô lendo um filme. E é o que eu quero mesmo. Todos. Riqueza de detalhes. Riqueza de detalhes. Eu falo, eu tô lendo um filme, não tô lendo livro. Sim. Falo, mas é isso que eu quero mesmo. Então, eu vejo que eu comecei a ir para essa direção. E a riqueza de detalhe, até a turma pergunta, como é que você sabe cada lugar? Eu falo, então, todos os livros que eu escrevi foram nos países que realmente eu estive lá. Então, você estava vivendo, né, aquilo. Então, você até a árvore. E eu sempre tive uma memória, apesar de eu ter TDAH, eu tenho uma memória, assim, de olhar uma árvore e sei que aquela árvore, aquela pedra estava ali. Então, eu foco. Mas eu esqueço a panela ligada lá no ferro. Eu te entendo, tá? Mas aí, e eu aprendi, por causa do TDAH, como eu fui do esporte, hoje eu consigo entender isso. Como é que eu criava ferramentas de hiperfoco em momento que eu tinha que performar sob pressão. Sim. Né? Então, eu até hoje não sabia. Então, hoje eu aplico isso nas empresas, com CEOs, com a Emily mesmo, para ela voltar a sentir o cheiro. Foi coisa de 3 minutos que eu fiz com ela. Olha que loucura. Foi 3 minutos, uma mentalização, e aí depois a gente foi para uma parte mais específica. Mas
de tanto eu ter essa dificuldade, não é nem desafio, era uma dificuldade de focar em algo. Aí imagino quando eu tava de técnico também um monte de atleta, não podia esquecer, e o barulho, de horário. Eu acho que o barulho é a coisa do meu TDAH que mais me incomoda. Quando tem muitas coisas assim, juntas. Isso. É o que me tira o foco, assim, a questão de barulho. Às vezes eu vejo que meus dois sócios começam a falar, a Emily e o X, você percebe que eu fico quieto, assim, ó. Às vezes as pessoas falam, tá processando. Só que aí enquanto eu tô processando o que eles estão falando, eu já tô, tipo, lá na frente pensando algumas coisas também já. Eu sei. Nossa, eu te entendo muito. Que aí eu falo, dá pra fazer isso. Aí quando eu vou passar pra eles, às vezes eles não estão entendendo, porque eu já tô... Lá na frente. Total, porque toda vez que ele vem com uma ideia, alguma coisa que ele fala, eu falo assim... Não entendi nada. Contextualiza, por favor, porque ele tem um insight e já começa a falar. A gente não sabe do que ele tá falando, a gente não sabe de nada, a gente fica assim... Por isso que eu trago pronto, às vezes, que nem o podcast nasceu assim. Na primeira reunião, eu trouxe... Em que lugar que você tem mais ideia? Porque eu tomando banho tenho muita ideia. Eu ia te perguntar isso. Cara, o meu é principalmente quando eu tô escrevendo livro, quando eu tô tocando piano, quando eu tô almoçando, ou quando eu tô cozinhando. Então, assim, são momentos que eu tô fazendo algo manual. Manual, eu também, quando eu tô algo automático. Mexendo assim. nas plantas, eu mexo com a planta. A única coisa que eu me desligo inteiramente é quando eu tô pescando. Nossa, eu fico 12 horas. A Emily acompanha, às vezes, assim, eu saio 4 horas da manhã, chego 9 horas da noite. Ele some. E você fala, pensou alguma coisa? Não. Só queria pescar. Aí é quando eu ativo o hiperfoco meu, que nem quando ia competir. Sim. Eu tenho que pegar o peixe, eu tenho que achar aquilo ali. Então, na competição, eu ficava o dia inteiro assim. Dedicado a isso. Uma coisa muito interessante disso aí, de hiperfoco, que o meu trabalho é meu hiperfoco. Claro. Então, é muito interessante isso. Porque, às vezes, eu tô fazendo as coisas e eu vou. E aí, eu termino de fazer tudo aquilo assim, sem, tipo, pode estar caindo no mundo, tá caindo na casa, eu vou falar, espera só um minutinho pra eu terminar de escrever esse parágrafo aqui, entendeu? E aí, quando a Emily fala de criatividade, que eu tenho esse negócio de criatividade, é que eu alimento dentro de mim uma questão de combinar coisas. E criatividade nada mais é do que isso. Você combinar coisas que não são combináveis no mundo dos adultos e usar a sua imaginação pra criar essas coisas assim. Então, por exemplo, se você combinar... por exemplo, na última eleição eu combinei chá revelação com política. Eu ia falar disso. Gente, ela fez um roteiro de um vídeo, ele foi bombástico, tá? Eu não tenho como dar tantos detalhes assim desse vídeo, porque ele teve uma repercussão estrondosa em pouquíssimos minutos, a ponto da gente ter que retirar o vídeo do ar. Mas assim, foi uma ideia que assim que ela começou a falar sobre isso, eu fiquei, cara, como a Isabela é um gênio. Meu Deus, genial. Mas é isso. Quando ela colocou pra fazer mesmo... Tipo, na mesma hora ela já falou, vou encomendar o bolo agora, vou fazer isso. Cara, foi um resultado que eu assisti o vídeo tipo umas 5 vezes. Eu ficava vendo em looping, porque eu entendo você, mas por que a gente tem esse hiperfoco? Porque a gente tem uma dor muito grande. Que é o TDAH, é a falta de foco. Falta de foco. Então, quando a gente tem... Hoje, eu vejo que isso é uma habilidade que eu gerei depois. Eu criei o quê? Um animal interno e um guerreiro interno. Gente, eu tô preocupado com uma coisa aqui, eu vou chamar agora, e já volto nesse assunto. Tá. A Emily para chamar os patrocinadores. É verdade, gente. Gente, tudo na vida a gente precisa de dinheiro. Senão não tem podcast, gente. Senão a gente não continua essa conversa. Então, é claro, né? Vamos agradecer aos nossos patrocinadores Masters com aquele comercial que vocês já sabem. Então, roda aí! Vamos realizar um exame no Sunset? O primeiro passo é visitar uma das nossas unidades equipadas para receber os pacientes com tecnologia de ponta, profissionais qualificados e muita agilidade. Logo depois, você é chamado para responder as perguntas dos nossos profissionais da saúde, enquanto preparamos tudo para garantir resultados precisos no seu exame. O Sunset é um dos poucos laboratórios da região que conta com seu próprio núcleo técnico operacional, garantindo mais controle sobre os resultados, além de prazos de entrega muito mais rápidos. E depois que nosso laboratório processa os resultados, você pode visualizá-los diretamente na internet. Sim, os exames do Sunset ficam disponíveis no nosso site assim que saem do laboratório, visando facilitar o acesso e acompanhamento. Viu só? Aqui no Sunset, cuidar da sua saúde é nossa prioridade. Sunset.
Nossa melhor análise é feita por você. A Liquida Piso Conceito em Suzano já inaugurou a maior e melhor loja de pisos e revestimentos do Alto Tietê, com a maior variedade de modelos, ripado, cerâmico, porcelanato. Aqui você encontra a solução perfeita para todos os estilos e espaços, e todos os produtos em pronta entrega. Comprou, chegou. Tudo isso com a tradição, qualidade e preço baixo que só a Liquida Piso tem. Venha conhecer a nova Liquida Piso Conceito e faça a sua obra em grande estilo. Então, mas voltando na parte, o que eu criei dentro de mim? O guerreiro interno e o animal interno. No começo, ninguém entendia isso aí. Então, o meu guerreiro interno, ele fica com as coisas boas dos meus pensamentos, e o meu animal interno, ele fica só com as partes ruins. Cara, eu vou começar a usar isso. O ódio, a frustração, a insegurança era o meu animal interno. E eu comecei a aplicar nos atletas isso aí. Os meus 15 atletas entraram na seleção, eles tinham essa mesma conversa interna que eu tenho. Sim. Então, quando eu tô correndo, quando eu tô treinando, tô escrevendo um livro, eu tô nervoso com alguma coisa, eu paro, fecho os olhos, converso com esses dois. Entrega as coisas de cada um. Falo, e aí, o que você consegue fazer? Então, eu converso. Hoje, eu tenho praticamente o animal interno e o guerreiro interno fora, que é a Emily Shizu. Sim, porque Emily hoje... quem, só pra eu saber. O animal, quer ver? Você é a fera. Falei que ela era um animal. Porque eu usava assim, eu já vi gente usar gladiador e fera, mas eu falei, não, eu quero o meu animal interno e guerreiro interno. Legal. Então eu tenho um nome, o meu guerreiro interno tem um nome, animal interno tem um nome. Então para mim foi muito fácil. E quando eu gerei, eu falei, pô, eu vou fazer isso com as crianças, né? E eles foram levando. Quando ele chega num nível de equilíbrio, né, hoje, do jeito que eu tô, eu consegui criar uma outra persona dentro para eu conversar, que é o guardião interno. Uau. Que é quando o animal interno e o guerreiro interno eles estão em equilíbrio. E aí surge o guardião. E aí nisso, um dos meus livros eu consegui contextualizar tudo isso. Caramba. Que é o meu 7º livro. Que legal. Nossa. E isso tudo é essa conversa que ele tem, ele trabalha muito pela mentalização. Sim. Que é uma maneira que a gente tem de se conhecer e aprender a tomar decisões. Então, quando eu comecei a fazer mentoria com ele, ele falou sobre tudo isso, você começa a perceber que são mecanismos de você se conhecer e falar, peraí, se eu sentasse no meu próprio consciente para conversar com as outras Não, e é incrível você dar nome para as pessoas, né? Porque você organiza mesmo. Exatamente. Exato, assim, e isso é muito interessante. Como eu falo, o castelo da memória. Para você conseguir memorizar, você vai dando nome, vai colocando imagens. Eu sou sinestésico puro, não sou nada visual e auditivo. Então, eu tenho que visualizar na minha mente, porque eu tenho que sentir. Então, quando hoje, para mim, né, eu sou bem mais velho que a Amy, mas assim, para mim, você fala, Yoshio, que nem o meu mentorando. Você consegue fazer eu realizar isso que eu for? Consigo? Eu nem às vezes eu fico assim. Aí eu volto, estudo um pouquinho, aí vou lá, aí eu começo a colocar do meu jeito. Mas é lógico, se o cara fez eu voltar a ter o olfato, que eu passei 8 anos sem sentir cheiro. Eu voltei a ter um sentido, gente. Então esse cara consegue fazer. Não, mas olha, eu vou te falar que eu também sou top. Um noivo. Eu sou top também, tá? Nesse sentido, porque ela sentiu o cheiro do meu perfume. O único perfume que ela sentia cheiro antes dela desbloquear todos os cheiros, era o cheiro do meu perfume. Verdade. É porque tá ligado muito com pessoas que ela confia. Não é à toa que você tá aqui. Né? E até brincava com ela. Falou, primeiro, porque eu fui o primeiro homem dela sentir cheiro mesmo, depois de muito tempo. Até quando eu desbloqueei, o primeiro cheiro que ela sentiu foi o meu. E aí depois foi, graças a Deus, hoje ela sente, mas de homem mesmo, ela vai sentir muito específico do noivo dela, né, do pai dela, do iaba dela, então de pessoas que estão do lado que fazem parte desse, exatamente. Né? O de confiança. E falando sobre essa questão de lidar com os nossos próprios pensamentos, como você faz? O que você faz pra esvaziar a mente? Fazer essa limpeza mental? Eu ainda tô trabalhando muito isso, sabe? Porque a minha mente, ela tá sempre em atividade. Eu até ouvindo você falar sobre essas personas que você criou, acho que pode me ajudar nisso. Porque eu sempre tô pensando em alguma coisa. E eu sou uma pessoa que tô sempre criando coisas. Então, tipo, eu tô vendo coisas aqui, aí eu já vou pra casa, já tenho insights para as coisas que eu preciso fazer que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, eu sempre tô criando nisso, mas eu esvazio a cabeça, a mente, quando eu tô no meu quarto ali, deitada.
eu organizei todos os bonequinhos ali, então eu dou uma pensada em mim, uma coisa assim. Mas tem alguma coisa que você faz, que eu brinco não, eu aplico, que é uma ferramenta muito boa, que é o amante. Né? O amante não é uma pessoa, né? Mas é algo que te dá um prazer. Que nem eu falei, o meu é pescar, que é onde que eu me desligo. Sabe coisas que eu gosto? Coisas manuais. Então, eu adoro dobrar papel, tipo, fazer tsuru, né? Eu fazia, verdade. Às vezes eu tava origami, fazer essas coisas assim. Então, às vezes eu tava no meio da campanha política, mil coisas pra fazer, pra pensar. Eu pegava um papelzinho e dobrava, fazia um tsuru. Se ela não inventasse um projeto que tinha que fazer uma caixa, uma caixa. Porque... ia fazer um processo manual. Porque se você não faz isso, você acaba gerando aquele bloqueio de criatividade, né? Sim. E dá um desespero, meu. Bloqueio, né? Dá mesmo. Porque você... a gente tá acostumado de... Eu mudo de lugar também, sabia? Tipo, se eu tô trabalhando aqui, aí, já deu um bloqueio aqui, aí eu mudo de lugar, vou pra outra sala, ou eu tenho que parar, eu paro e começo a fazer uma outra coisa. Então... Eu paro, tô escrevendo livro, principalmente escrevendo livro. Livro principalmente. Tô escrevendo, de repente começa a ficar, eu vou no banheiro, lavo o rosto, tomo um suco. Aí na hora que eu começo a fazer também algo manual, aí eu largo tudo que eu tô fazendo. Por isso que eu esqueço o fogão ligado. Aí eu volto lá e... Gente, mas agora, focando na Isa e um pouco mais no seu lado pessoal, né? Porque a gente falou muito sobre o trabalho. Normalmente a gente gosta de falar do lado mais pessoal. Você é mogiana? Eu sou mogiana. Só que o trabalho da Isa é uma coisa muito legal. Muito E agora que eu descobri que a gente tem os mesmos pensamentos aqui, ó, já foi no finalzinho que a gente descobriu. Nossa, cara. A gente vai conversar bastante. Eu sou uma pessoa muito criativa. O TDAH deles não deixou eu nem fazer perguntas. Você viu, né? Eu não queria... Vamos colocar uma parede aqui agora, exato. Você viu que ela fechou sua janela, você tá pondo uma parede. Não, exatamente. Eu tava tentando construir uma pergunta e aí eles bateram papo. Eu nem zoei ela depois disso. Eu nem zoei ela. Os TDAHs Curim, cara, que... Comunidade TDAHs. Fez assim, as anteninhas. Que legal. Então, mas eu sou assim, gente, eu sou uma pessoa muito elétrica. Percebemos. Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de ajudar as outras pessoas. Então, na minha vida pessoal, assim, uma coisa que eu fazia muito, que eu tenho até que voltar a fazer, é trabalho voluntário. Sempre fiz muito trabalho voluntário. Eu fiz teatro um tempo também, então eu fazia apresentações pra instituições, pra arrecadar crianças... dinheiro. Cara, ela é aquela que a gente encontrou no shopping outro dia, que tava você achei lá. Foi. Cara, até agora que eu lembrei, verdade. Sou eu. Ela mesma. Você tava comprando presente, né? E eu encontrei com ela nessa noite, que a gente tinha um jantar. Jantar de amigas. Agora que amigo secreto nosso. Foi ela que a gente encontrou. Mas o que eu queria saber é... O que você acha que a Isabela, criança... Eu ia perguntar como criança é. Cara, eu acho que ela ia falar, tamo na profissão que a gente gasta. Então, tipo assim, toda vez que eu tô ali trabalhando, que eu tô fazendo, conquistando coisas através da comunicação, das redes sociais, da produção de conteúdo, da produção audiovisual, principalmente, eu acho que minha criança fica muito feliz quando eu tô produzindo documentário, quando eu tô fazendo essas coisas. Que legal. Assim. Então, eu vejo que, tipo, aquela menininha que fazia ali as produções em casa, eu pegava cortina e montava. Gente, eu fazia cenários elaborados com papel, fita crepe e o que tivesse, entendeu? Então, quando eu faço essas coisas hoje, é muito a minha criança você trabalhando. Consegue, na verdade, na verdade você consegue colocar tudo que você fazia, mas numa amplitude, escala, né? Uma escala bem maior. Uma escala maior, que me dá retorno financeiro. Olha só que maravilha. Olha que maravilha. Exatamente, é isso mesmo. Uma vida com propósito e realização. Exato, eu brincando, quando eu tô trabalhando, eu me sinto brincando, aquela menininha brincando e fazendo as coisas, assim, entendeu? Acho que é por isso que as pessoas falam, nossa, como é autêntico, como é legal, É sendo você mesmo. É o que eu conseguia ser quando eu tava como atleta, treinando, consegui expressar. Cara, que legal. Você tem 27 anos. 27. Nossa, novinha ainda. Tem muita coisa pra fazer. Quantos anos você acha que eu tenho? Pô, faz tempo que eu não pergunto, hein? Não, mas faz tempo que eu não pergunto. Ela não sabe. Ô, Mari, depois você faz um corte, um compilado de quantas vezes ele perguntou pros convidados. Quantos anos você acha que eu tenho? Fala tem aí, mais aí, perguntas. Oriental tende a esconder muita idade. Eu acho que deve ter uns 37. Quase. Ah! Tem 43. Nossa, aí, tá vendo?
bem, né? Você tá bem? Não, Obrigado. a Isa é uma pessoa muito agradável, né? Você sempre fala de todo mundo da idade. Olha só, eu tô usando a parte da marqueteira contra mim. Não, mas eu brinco até com a Emily que antes a turma dava até mais por causa do cabelo e tudo mais. Eu tive que mudar, porque quando você vai palestrar, eu tinha o cabelo mais curtinho, raspadinho, tudo, então eu ficava com mais cara de novo. Mas quando você vai palestrar, você tem que passar essa segurança. Né? Uma experiência. E é o que a Emily, que você olha ela, você fala, tem uns 30 anos. Né, engana as pessoas. Agora não, gente, eu tô tentando mudar. Agora começou a tentar voltar, porque começaram a dar muito, né? Aí ela incorporou, incorporou mesmo. 51. A galera chutando 32 pra mim, eu com 24, eu falei, não, já chega, né? Aí já passou. Aí ainda chega e fala, gente, eu tava internada, tava com pedra no rim. Ai, tô com artrose. Tá vendo? Ele me irrita com... Ô, Isabel. Muito obrigado. Você tem problemas de dores articulares. Gente, fala aí, Mari. Todas as pessoas que vêm acabam no final fazendo bullying comigo também. Faz parte. Gente, olha só, eu quero aproveitar para dizer, infelizmente o nosso podcast está chegando ao fim, mas antes disso, claro, vou agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigada sempre a Sunset, ao Grupo Liquida Piso, Claves 42, Judo Clube de Mogi das Cruzes e a RIC, Mentoria para Alta Performance. E a gente queria presentear você com uma lembrancinha. Abra. Eu abri. Mente Criativa. Já o do nosso amigo Gustavo, da Mente Criativa. Olha só, isso aqui, gente, dá pra vender muito isso. É só uma caneca? Não, ela tem tampa. Olha isso. Olha, vira ela pra você ver. Tem meu nome. Gente, olha que chique. Adorei. Ai, obrigada, adorei, Nada, é só uma lembrancinha do Story Watch. Olha aqui. Mente Criativa. Adorei. Adorei o nome também da empresa. Ai, que legal. Que bom que você gostou, Isa. Mas antes de encerrar, eu ainda gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que te acompanham e se inspiram em você. Ai, sim. Legal. Eu acho que, assim, principalmente quando a gente fala de mulher, a resiliência que ela tem dentro da rede social, ela duplica, ela triplica. Porque não é só ali o conteúdo que ela tá entregando. Muitas vezes ela, tipo, nossa, como ela emagreceu, nossa, como ela engordou, nossa, como o cabelo dela tá com as pontas espreguiçadas, nossa, tá gravando sem maquiagem. Então eu quero falar pra você que você tá gravando do jeito certo, que é o seu jeito. Boa. Então seja autêntica e esteja comprometido com o seu processo. Com certeza, o seu primeiro vídeo não vai ser igual o último que você vai viralizar. E que bom que isso mostra a sua evolução, mostra como você tá grande, como você cresceu e que você merece tudo que tem envolvido no seu processo e no seu progresso. Gente, arrepiei. Muito bom, ó. Maravilhosa, maravilhosa. E deixa antes da gente finalizar, que acho que você vai finalizar, né? Mari, vem aqui. Hoje a Mari vai sentar para finalizar com a gente. Vem, Mari! A Mari é a nossa aprendiz e ela vai sentar no lugar do Shizu. Aproveita. Viu, Shizu? Shizu não tá vindo, ela já vai perder o emprego. Ele vai editar, ele vai cortar essa parte. Ele vai falar, não quero essa parte. Não, mas a Mari vai pegar o bruto e ela vai fazer esse corte. Gente, essa aqui é a Mari, ela que é responsável junto com o Shizu que faz todo ainda o corte do podcast, mas os cortes... Ele faz a edição do podcast. O Yoshi, pra explicar, gente, eu já desisti. Ele Você faz me entende, a né? edição do podcast na íntegra. Eu tava entendendo. E a Mari faz os cortes que vão para as redes sociais. E ela cuida inteiramente das nossas redes sociais. Então, quando vocês veem uma postagem lá, tanto na RIC Alta Performance quanto no Story Watch Podcast, é a Mari que está no meu pessoal também, a Mari. Ó, o Yoshi já tá fazendo um trabalho escravo aqui. Não, a Mari trabalhando, tadinho. Fala aí, eu sou um bom mentor, né? A gente fez tem um bem bolado aí. Tem um escambo. Eu gosto de escambo. Maravilha, obrigada por ter vindo, agradeço, Mari. Gente. E agora vamos todos nós olharmos para a nossa câmera geral e dizer muito obrigada pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, aquela curtida maravilhosa, o seu comentário sobre o nosso podcast e sugestões para próximos episódios. Com certeza. Isa, foi um prazer enorme. Obrigada. Você é uma mulher maravilhosa. Me sigam. Isso aí. @Isabela MKT. A gente vai colocar, vai colocar.
Então, é isso. Muito obrigada. Foi uma honra enorme. Espero que você tenha gostado. Adorei. Adorei. Inclusive, os momentos aqui de insights que eu tive também, de TDAH. A gente vai conversar muito. E a gente ainda vai conversar, porque a gente não decidiu hoje, mas a gente vai convidar a Isa pra um desafio em alta performance. Vamos gravar mais conteúdo juntos. Vai ser criativo. Vai. Com certeza. Então, muito obrigada. Que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo episódio. Grande beijo!